Oi, meus amores, minhas pedras raríssimas, preciosas, de erupção milenar. Como vão vocês, meus amores lindos? Estão uma lindeza de beleza, uma beleza de lindeza, assim que eu acordei também hoje. Aliás, eu não acordei bem assim. Eu acordei mal-humorada. Por que, Cleide, você acordou mal-humorada? Porque dormi muito mal. Acordei no meio da noite, fiquei lembrando aquelas coisas antigas que não faz bem lembrar. Justamente aquelas que não dão prazer, que são desagradáveis. Mas, às vezes eu converso com Deus e falo, Senhor, o Senhor não poderia me dar um tipo de amnésia para eu esquecer essas coisas que me fizeram muito mal no passado, para não ficar sendo uma assombração de vez em quando na minha mente, né? Mas eu não sei qual a razão que o Senhor insiste que eu me lembre, talvez para que eu aprenda aonde eu não devo pisar e onde que tá firme a terra e onde que a terra tá fofa e, e perigoso você pisar e despencar do penhasco abaixo. Então, talvez seja por isso que temos essas memórias que de vez em quando dá aqueles relâmpagos, lembrando, né? Que tem aquelas gostosas também, graças a Deus, que eu não só tenho lembranças ruins, né? Tenho o cofrinho das boas. E aí, gente, acordei pela madrugada, daí eu demorei de dormir só lembrando disso, aí eu respiro e falo sozinho o tempo inteiro. Jesus é fiel, Deus é bom o tempo todo. Fico falando assim e orando também, né? Mesmo que eu dou aquele suspiro do sofrimento de relembrar coisas que não são agradáveis. Bom, aí isso passou, aí depois o sono não veio. E quando o sono resolveu me pegar, eu tive um pesadelo. Eu tive um pesadelo terrível. Meu marido até me sacudiu porque eu tava gemendo, né? Fazendo aquelas coisas que a gente faz quando tá tendo um pesadelo, do tipo, falando nada com nada, não dá pra entender nada. E eu estava fazendo esse barulhão esquisito e ele me balançou. E daí eu acordei e demorei de novo de pegar no sono. Aí eu acordei assim, mal-humorada pra caramba. E eu sempre, quando eu acordo, eu dou bom dia pra Deus. Bom dia, Deus, gratidão pela vida. Bom dia, Deus, bom dia, vida, bom dia, sol. Mesmo que eu não saí lá fora ainda pra olhar. E ali no meu quartinho, onde eu disse a vocês que é o meu estúdio, ele tem uma janela que ela tá com um dos vitrozinhos quebrado, aberto, né? Então eu olho pro sol a olho nu e pra chuva também, quando tá chovendo eu vou lá e dou bom dia, que lá também é um lugarzinho onde eu faço minhas orações, onde eu fico fazendo meditação também, né? Que é uma cura, gente. Se você não tiver costume de fazer, faça. Fica algum tempo, não tem importância que tenha um barulhinho do vento, dos pássaros. É importante que você se concentre em você e faça essa meditação. É muito importante, porque ó, eu faço e mesmo assim eu ainda tenho minhas crises noturnas, né? Que é lembrar do que eu não gostaria, é acordar para ficar sofrendo, enfim, essas coisas da vida que eu acho que muita gente passa. E essa parte que eu falo, que eu faço essa meditação, ela é curativa, né? Ela muda, ela melhora, né? Suas células, seus pensamentos, seu cérebro, até seu físico, né? Porque se você estiver sentindo muita dor, isso aqui estiver muito preso, porque quando você tá tensa demais, isso aqui nem você não consegue fazer assim, ó, nem tchum. Você nem consegue, porque dói. Eu tô falando de uma coisa que eu sinto, que às vezes o ombro tá tão, a gente sente um nervoso tão tenso, tão absurdo, que para fazer isso aqui para você é uma dor terrível, você não consegue. Enfim, mas hoje eu estou bem, não estou com dor, graças a Deus. E acordei assim um pouco mal-humorada, né? Daí depois eu pensei assim, meu Deus, que chatice essa minha. Nem dei bom dia pra Deus. Tô assim, né? Chata com as pessoas que a gente convive, tem horas que fica, né? Porque você acorda, né, com aquela cara de carranca. Isso já faz mal para as pessoas que estão do seu lado, sua cara de mal, sua cara de dor, de sofrimento ou de raiva, sei lá. Incomoda as pessoas que estão do seu lado também, né? Às vezes contamina, desencandeia alguma coisa também, não é legal. Enfim,
Mas essas coisas acontecem nas melhores famílias e na minha, né, não ia ser diferente. Bom, e depois de tudo isso, eu quero dizer para vocês que eu continuo feliz fazendo meus vídeos. Claro que eu queria estar trazendo para vocês altos vídeos da natureza, né? Claro que eu gosto, eu até trouxe um pouquinho do sertão, e eu não trouxe nem toda a beleza que eu vi, que os meus olhos viram, né? Que é o encontro mesmo com a natureza a olho nu, que você vê aquelas flores diferentes, você fala, meu Deus, como o Senhor é tão perfeito. E água rolando lá naqueles rios das pedras, muita água rolando, porque tá chovendo bastante por aqui, né? Aliás, o Brasil está chovido, né? A maior parte do Brasil tá chovendo bastante. Então, gente, e sem esquecer que eu estou na Bahia, né? Estou em Utinga, Bahia. Mas nesse dia que eu estava apreciando a natureza, final do outro, que já tem 8 dias, eu estava em Cafarnaum, lá nas terras dos parentes, dos irmãos e mãe, enfim, do meu marido. Que eu já contei para vocês que eu vou sempre por lá, né? Passo sempre lá. E, porque você amarrou seu cabelo, Cleide? Deixa eu dizer para vocês. Eu já lhe disse que tem gente que me critica, né? Porque eu uso tirinha, porque eu uso lenço, porque eu uso porque eu sou desse jeito, desde menina que eu gosto dessas coisas extravagante e diferente, né? E esse eu guardo ele há muito tempo, porque esse é um lenço que quando eu fui pesquisar outro dia, se chama lenço de blogueira. E quando eu comprei, eu nem sabia o que era blogueira na vida, nem imaginava o que era isso. Blogueira. Aí eu falei, poxa, então eu tenho um utensílio de blogueira e não sabia? E é esse lenço maravilhoso, gente. Aí às vezes eu ponho do jeito que eu quero, acho que tem até vídeo aí nas redes sociais que eu uso do jeito que eu quero, da maneira que eu quero. Daí o povo pensa que tá doida, né? E deixa eu te dizer, se tua doidice, se tua loucura for para te satisfazer, para fazer você ser feliz, você ser inteira, você ser o avesso do que quem se incomodar, paciência, não estamos tentando incomodar ninguém, estamos vivendo, mas é exatamente aquelas pessoas que são chamadas de loucas, que elas são ousadas, elas são corajosas, elas vivem o que elas acreditam, elas vivem sem reflexo dos outros de que, você deve viver assim. E deixa eu te dizer, hoje eu penso dessa forma, é muito libertador, mas eu ainda sou presa, como eu já disse a vocês, eu não sou tão liberta assim. Existem coisas que eu tenho vontade de viver, de fazer, e não são coisas que faz mal para ninguém, e eu ainda me sinto presa às conversas de pessoas que diz que não tá certo, que não combina com sua idade, que não combina com você, que não combina enfim, inventa um monte de coisa e você acaba não fazendo, mas você morre de vontade de fazer, e eu falo para Deus todos os dias que todas as coisas que eu gostaria de fazer, eu irei fazer. Não para desafiar as pessoas que não concordam, não é isso, mas para me fazer bem, para me fazer feliz, para eu saber que eu vivi, que eu vim para essa vida viver a minha vida, e não que os outros impõem, acham que eu tenho que viver porque eles têm vergonha, quem está do meu lado tem vergonha, ou qualquer outro sentimento, e não me deixa viver. Então, sobre isso, se liberte também. Tem muita coisa que eu já me libertei. E já houve tempo que eu queria fazer alguma coisa que não fazia mal a ninguém, gente, que era natural, que era uma coisa que todo mundo faz, todo mundo de bem faz, que é um passeio, ir com alguém, ir com um parente em algum lugar. E tem um som do lado aqui bem alto. Tipo assim, uma irmã, né, vai em algum lugar que vai ter, vamos dizer, uma argolinha.
Isso já passou, que hoje eu não tenho mais irmã nenhuma curtindo, né? Minhas irmãs estão tudo que nem eu, dentro de casa, não gosta mais de sair, sai o mínimo, quando sai na casa de um dos filhos. Então, estamos todas assim, né? E a irmã que está passeando, que de vez em quando eu vejo uns passeiozinhos, é a minha irmã Lia, mas está muito distante, está no Paraná. Certamente eu ia curtir o Paraná com a Lia, passear muito com ela, se eu estivesse perto dela. Mas eu não estou, eu estou na Bahia e aqui nós estamos curtindo pouco, saindo pouco. Mas aconteceu que quando eu estava com aquela potência toda para passear, para curtir, para ver as coisas acontecer, eu tinha vontade, eu tinha tanta vontade de ir que eu chorava quando eu não ia. E eu fui podada, fui podada. Muitas vezes eu escutava falar assim: se você for, você não entra mais aqui dentro de casa. Se você for, você não entra mais, você não dorme aqui. E aí eu parei, né? Eu não fui aos lugares que eu queria ir. É, não era lugares que iam me diminuir, nem diminuir ninguém, né? Era lugares assim, tipo uma argolinha, uma cavalgada, é, alguma coisa assim, gente. Era a única coisa que tem aqui na nossa cidade, é essas coisas, né? Ou uma festinha quando tem um show aqui na praça, quando é tempo de São João, ou quando é aniversário da cidade, essas coisas pequenas e poucas, não é todo dia, nem toda hora, é uma vez ou outra, né? São comemorações, são datas comemorativas, né? Não é todo dia, toda hora. Mas eu ouvi muito isso, eu tá toda arrumadinha, toda me achando, eu já estava imaginando como ia ser gostoso. E eu ouvi isso, né? Não, se você for, você não entra mais aqui. E eu fui, vivi essa vida passando por isso. Agora eu não carrego esse pecado de ter dito para alguém, você não vai para tal lugar. E eu, se eu carregasse esse pecado, eu tenho certeza que eu abriria a boca para dizer você não vai para tal lugar e a pessoa ia do mesmo jeito, voltava, dormia tranquilo, né? Eu nunca, 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 não é para me gabar, nem para me amostrar que eu tô falando isso. Eu nunca me meti numa. Ah, eu vou na casa dos meus pais esse final de semana, ou eu vou em tal lugar esse final de semana, eu vou sair com os amigos para tal lugar esse final de semana. Eu podia até não gostar, né? No começo mesmo eu não gostava que me deixasse para ir para jogos, né? Futebol, essas coisas, e eu ficava muito. Eu ia também, mas eu mais ficava do que ia. Então, muitas vezes dizia que é porque lá não tinha muita mulher, não sei o quê. Depois eu sabia que todas as minhas amigas tinham ido para o mesmo lugar que eu não fui. Enfim, gente, é sobre isso, sobre você viver encabrestado invisivelmente, né? Você obedece o tempo todo e aí você mata alguém que você queria ser, né? Você acaba matando aquele alguém que você queria ser. Aí hoje eu não tenho mais essa disposição toda. Ontem mesmo teve o prefeito fez um presente às mulheres aqui de Utinga, fez uma festa, né? Mas claro que não foi festa na praça, né, gente? Algumas pessoas foram convidadas e teve essa festa maravilhosa. E eu também recebi esse convite, graças a Deus. Já estou no meio de uma sociedade que eu recebo o convite, nem que seja, que não seja tão formal, né? Mas estou em grupos que posso ser convidada. Fui, mas ando tão sem coragem de sair que não fui, mas foi lindo. Eu vi nas redes sociais as postagens, inclusive até repostei também aí alguns reels, né, deles. Ficou maravilhoso, foi maravilhoso. E aí você fala assim, Cleide, você ainda tem vontade de ir nos lugares? A mesmo desejo que eu tinha, não, aquela mesma força, eu não tenho mais aqueles mesmos colegas que me levariam, que me chamariam, como eu já disse a vocês, como minhas irmãs também se aquietaram. Agora tá assim. Nem minhas sobrinhas não estão tão curtideiras como um dia nós fomos, né? Tínhamos vontade de estar nos lugares. Hoje em dia acho que tá muito diferente. Todo mundo, a curtição de todo mundo parece que tá diferente, né, gente? Parece, né? Não sei se é porque eu tô dentro de casa e eu fico achando que todo mundo tá que nem eu, né? Paradão. Mas talvez não sei.
Mas eu tô contente, eu não tô infeliz por isso não. Só fico triste porque teve muitos lugares que eu gostaria de ter ido muito e não fui, respeitando palavras assim, né, que me bloqueavam aí, me botavam com medo de conflito depois do passeio. Inclusive, teve alguns que teve conflitos que eu sofri e que até hoje eu guardo a dor. Aí eu fico pensando, se eu não tivesse ido, eu não teria passado aquele conflito, né? E não fiz nada de mal, né? Só apreciar o lugar e as pessoas e não fiz nenhum mal para ninguém, mas eu sofri as consequências de ter ido. E isso talvez foi me tirando o tesão de passear, o tesão de sair, o tesão de viver em liberdade mesmo, de verdade. Aí acostumei me jogar em cima de um sofá, fazer meus vídeos aqui, de vez em quando ler um livro que eu acho maravilhoso. Gente, quando o livro te conquista, que você se joga nesse livro, a sua vontade é que você não é nem de fazer nada, você não quer parar nem para fazer comida, nem para lavar os pratos, nem para limpar a casa. Tem que parar, mas não é porque quer, porque o livro é tão convidativo a estar ali, né? Interessada na história ou na situação, enfim, que é muito gostoso. É muito gostoso ler. Graças a Deus eu não tive nenhum tipo de trauma, né, sobre esses lugares que eu queria ir e eu não ia, não era melhor eu não ir para não gerar conflitos, que eu troquei por ler muitos livros, estudar, né? Não, graças a Deus podou uma certa coisa da minha vida, mas outras não. Então eu desenvolvi, isso é bom para a mente. Você vai em lugares que você na viagem da mente, você vai em lugares extraordinários, né? Por isso que eu acho que você deve escolher livros bons, livros que façam você refletir, você viajar, você se entregar à leitura mesmo com força, porque acaba que se você é um prisioneiro de alguma coisa, isso é uma válvula de escape, né? Para você viver uma vida extraordinária, de certa forma. E aí eu falo, sim, doeu não ir aonde você queria algumas vezes, doeu, né? Doeu bastante. Eu ficava pensando assim, meu Deus, é tão desnecessário essa proibição, porque assim, se você está no meio social, se por acaso alguém que está te privando de ir naquele meio social tivesse te fazendo um bem, era se lá fosse um lugar que a toda hora tivesse bala perdida, tiroteio, aqueles escândalos, aquela coisa horrorosa. Ou se você tivesse num lugar que você corresse risco, né, de vida, alguma coisa assim, ou tivesse fazendo algum mal para alguém. Então, gente, não era. Não era, era só a vontade de viver aquele momento, de rever pessoas, de ver é, a, os eventos da nossa cidade, né, acontecendo. Às vezes eu tinha vontade de ir em Wagner também, que é uma cidade aqui perto. Às vezes eu tinha vontade de ir no Bonito e achava oportunidade, mas não dava justamente por essa velha história de você fazer só o que os outros querem que você faça. Até porque você sofreria consequência, você já era avisada, né, que você ia sofrer alguma consequência. Então, eu, além de ser avisada, eu fui uma vez para testar e sofri as consequências e eu achei melhor eu estar de boa. Achei melhor eu aquietar meu coração e viver dessa forma. E a coisa que mais me magoa mesmo, que mais profundamente me fere, é justamente eu saber que eu nunca impedi que ninguém fosse feliz, coisas que me feriram, coisas que foi errada, e eu nunca proibi que a pessoa fosse viver, que a pessoa fosse se distrair, que a pessoa fosse se entregar para outro tipo de curtição que não fosse a família, que não fosse sua casa, que não fosse sua esposa. Então, eu não tô falando assim, eu sou infeliz. Não, gente, eu tenho minha felicidade justamente porque eu digo para vocês. Testei para ver se era verdade, aquelas coisas, aí era verdade, né? Quando minha mãe fala, não vá por esse caminho, se você for, você vai apanhar, eu ia para testar, eu apanhava.
Então, acostumei fazer o teste de uma coisa leve e, claro, que eu observei que o que a pessoa dizia, ela, de certa forma, ela castigaria sim, e que era melhor eu não estar fazendo do meu jeito, mas do jeitinho que a pessoa gostava, né? E isso não me tornou uma pessoa infeliz, porque, justamente como eu disse a vocês, eu fui ler a Bíblia, fui ler os melhores livros da minha vida, né? Eu li. E já falei aqui para vocês, já até mostrei que de vez em quando eu releio, né? Alguns livros bons. Tenho um sonho de ler ainda muitos livros maravilhosos de filósofos assim, inacreditável, de formidável, de maravilhoso, uns pensadores assim que revoluciona, né, sua qualidade de vida, porque quando você pega uma filosofia boa para cima de você, você começa a agir diferente. Se eu fosse dos meus 16 aos meus 30 anos, com a educação de ler livros bons, como hoje eu leio, né, inclusive a Bíblia, que a Bíblia eu lia, mas eu não compreendia direito, não adianta, né, quando era mais jovem. Mesmo que eu compreendesse, mas eu tinha mais medo do que eu vivia a Bíblia. Eu tinha mais assim, tipo, o medo do pecado, de estar fazendo errado, não sei o quê. Então aquilo me fazia até às vezes deixar de estar lendo. Enfim, se eu tivesse a mentalidade que eu tenho hoje, na minha adolescência até meus 30 anos, a minha vida teria sido mais fácil, mais maleável, mais gostosa, tinha sido mais de sorrisos, mais de boas lembranças, mas infelizmente não são. Eu era desaforada, eu era às vezes até irresponsável, como eu disse a vocês, eu não queria aceitar que eu estava apaixonada e que eu tinha que viver aquela vida. Eu não queria casar, mas também gostava da pessoa com quem eu estava. Mas eu tinha uma sede de estudar, de viver mais solteira, de descobrir mais coisas, né, sozinha. E acabei me apaixonando. Eu já contei para vocês aí em vídeos aí sobre isso. E acabei me apaixonando e ficando junto, né? Só que contrariada. Eu não queria ficar, eu não queria me prender. Eu queria viver mais, eu queria buscar mais coisas, mais bagagens, mais. Eu era um espírito assim, bem aventureiro, vamos dizer assim. Eu era. E desaforada. Eu era. Desaforada que eu digo é assim. Eu gostava das coisas do meu jeito e era muito ciumenta também, né? Isso me atrapalhou muito minha vida. Hoje eu não sou mais, graças a Deus. Tem um pouquinho ainda, mas todos nós temos a caixinha de ciúme, a caixinha de egoísmo, a caixinha de dor, a caixinha de boas lembranças, das lembranças ruins. É uma caixinha de cada coisa dentro de nós, né? Porque somos uma caixa surpresa. E E dentro de cada caixa, mais uma caixinha, só que você tem que explorar as que te fazem bem e a que te melhora como ser humano, né? Como pessoa, como filha de Deus, como amiga, filha, irmã, enfim, tudo que você for nessa vida, que você seja melhor, que você seja mais caridoso, mais generoso, mais compreensível. Eu não era, não vou mentir. Eu era meia radical, principalmente assim, eu não queria, eu era ciumenta demais, era nojentinha demais, sofri muito, 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 mas eu também reagi, eu também reagi bastante. E quem me salvou foi Deus, porque eu era muito agitada, muito complicada, e você sabe que pessoas assim, elas encontram logo um fim horroroso, né? Porque as pessoas não são obrigadas a ter paciência com pessoas destrambelhadas, né? Com pessoas desequilibradas. E elas acabam judiando do ser humano. Só que para honra e glória, eu sempre também fui uma pessoa que acreditava muito no Senhor Deus e sempre fiquei clamando ao Senhor por a minha família, por mim, por o meu relacionamento, né? E que já que eu não tinha ido construir essa coisa que eu queria, que era
estudar muito, ficar solteira muito tempo, não queria me apegar a ninguém, nem, enfim, nem ter filhos logo cedo. Tudo isso era formado na minha mente que eu não era o que eu queria. Porém, as coisas caminharam de outra forma e isso me deixou um pouco constrangida, chateada, frustrada e de tudo mais que vocês pensar, eu fiquei tudo negativo, né? Fiquei chateada, fiquei uma chata, mas é como se você tivesse a opção e viver sua vida, mas a paixão era forte e eu ainda tinha aquele tabu que quando você se relaciona cedo, os pais querem que você case, por exemplo, ou que fique com a pessoa, né? Que você não fique por aí, não ficasse por aí se namorando com um e com outro, depois, enfim, eles usavam nomes pejorativos para pessoas que tinham uma vida liberal dessa forma, que, enfim. E aí, então isso também influenciava a minha mente, que eu era obrigada, que eu me sentia tipo obrigada, que eu tinha que ficar por ali mesmo, já que o homem queria me assumir e tal. E daí eu eu não estou dizendo que, gente, toda vez que eu falo as coisas que eu passei e que eu sofri no meu relacionamento, eu não falo sobre eu conviver com uma pessoa ruim. Não é isso. É que eu bati de frente também, muito. Eu bati muito de frente e fiz muito também o que a pessoa queria. Quando um dia eu quis caminhar do meu jeito, aí eu já não tinha mais essa liberdade. A pessoa já se sentia no direito de estar sutilmente me botando por aqui, ou inclusive quando sabe que eu sou uma pessoa mais forte, que eu digo assim, eu vou fazer tal coisa e ele sabe que vai acontecer, que eu não estou falando brincando, que eu não estou falando para ameaçar, que quando eu digo eu quero ir em tal lugar, eu quero mesmo. Então, muitas vezes já usou sim de palavras para me amedrontar, tipo, porque se eu, tipo, eu conheço ela, se eu deixar ela à vontade, ela vai fazer mesmo, então vou falar do meu jeito, né? E isso me prendeu, isso me machucou e isso me machuca até hoje, né? Porque é uma coisa que faltou confiança, vamos dizer assim, e foi até maldoso de certa forma, porque eu nunca interferi e mesmo que eu interferisse pedindo para não ir em tal lugar, ia do mesmo jeito, porque eu não ameaçava que a pessoa não entrava mais em casa, né? E também ele nunca se sentiu nesse mesmo que eu ameaçasse, né? Que eu usasse essa ameaça, não ia dar certo, porque é aquela velha história que quem manda aqui sou eu e minha porta vai estar sempre aberta para mim, independente do que eu fizer, né? Então, eu vivi isso e muitas mulheres vivem, muitas, né? Muitas e são felizes assim. Mas o que eu gostaria de falar, mesmo do fundo do meu coração, é que mulheres que têm vontade de ser livre, mesmo apaixonadas, vão viver o que vocês gostam, porque o resto da vida você se culpa, você se cobra. Você consegue ser feliz, mas de vez em quando você acorda no meio da noite para se culpar do tanto de tempo que você perdeu de viver para você, do seu jeito, não ferindo ninguém, mas realizando suas coisas pessoais e espirituais até. Então, isso de vez em quando desencadeia uma tristeza profunda em mim, que acordei mal-humorada hoje, talvez por isso. Porque fiz muito o que todo mundo queria e pouco o que eu queria. Aliás, quase nada que eu queria. E não estou morta, ainda tenho muito tempo para fazer tudo que eu quero, fazer meu livro, que eu já disse a vocês que já está quase pronto, mas eu preciso de confeccionar e etc e tal. Mas isso é um sonho que eu vou realizar em nome de Jesus e fazer muitas outras coisas, construir uma casa dos meus sonhos de verdade, aquela que eu vou construir, que eu vou saber que eu estou construindo, porque essa
Eu sou agradecida a Deus, é muito grande, muito maravilhosa, excepcionalmente maravilhosa, mas essa casa, eu e Deus sabemos, né, as emoções que eu sinto sobre ela também. Então eu tenho vontade ainda de fazer um ninho para mim, por pequeno que seja, eu mesmo com aquela energia de construir mesmo, sabe? Eu tenho vontade de fazer uma casa nova, vamos dizer assim, uma construção nova. Dizer assim, essa é para eu morar, essa é minha, eu que estou fazendo. É um sonho também, não é impossível, né? Tá mais perto do que nunca, glória a Deus, que eu já tenho os lugarzinhos de construir. E ser feliz, perdoar as pessoas que me amarraram muito tempo, que me deram. A minha mãe e o meu pai tinham uma conversa que falava assim: você vive. Eu que te dou a ração, né? Do tipo isso, eu que te dou a ração, eu sei que tanto eu posso te dar todo dia de ração. Você vai comer regrado, é tipo isso. E não estou falando de comida. Regrado é tudo que você vai fazer. Você vai fazer regrado, você não vai fazer o que você quer. Até porque ninguém faz só o que quer, e se fizer só o que quer, se lasca, né? Se não dá certo. Se você danar fazer o que você quer mesmo e não tiver limite, você acabou com sua vida, né? Tudo tem limite, tudo tem regras, realmente, mas regrado demais, né? Daí não. Aí é ruim. Aí é muito ruim. E que mais que eu queria pautar aqui nessa história é que você perdoe as pessoas por elas não ter tido capacidade de te liberar para viver por egoísmo, por birra, por maldade, mas perdoe-as, né? Mesmo que elas foram livres, que você deixou elas soltas, que você fica assim se martirizando porque você diz, poxa, eu soltei tanto e mesmo que eu tentasse prender eu não conseguia. E a pessoa me prendeu tanto que mesmo que eu quisesse me soltar, eu também não conseguiria. Inclusive, gente, é para limpar a garganta, gente, que tá. Conversa demais, esquece de trazer uma aguinha, né? Daí a garganta fica empancando. Então, inclusive, eu ia dizer agora que eu estou solta de algumas coisas. Já me desprenderam, tipo assim, do tipo assim, eu não tenho mais essa juventude toda, eu não tenho mais a beleza toda, né? E já passou as coisas que você talvez fizesse sucesso na sua juventude, aí talvez você já está até solta de certa forma, né? A pessoa já até desprendeu, tipo assim, agora pode porque você tá assim, você, né? Você não vai me causar mais nenhum medo assim de conquistar outra pessoa, talvez tipo isso. E você, mesmo que você está se sentindo solta, ou que você esteja solta, mas você está tão presa àquela situação toda a vida, que se torna automático. Você acaba, que nem eu estou dizendo, ontem teve o maior evento, eu não me motivei em momento nenhum para ir, sabe? Então as pessoas te desanimaram tanto, foi te dando aquele remédio de você sossegar, foram tirando tua vontade de viver, aquelas coisas que você gostava, de estar no meio da sociedade, de estar aparecendo, as coisas foram acontecendo de uma forma que te dopou a você viver nessa vida sem vontade mais, não tem mais vontade de nada, não tem mais vontade de comprar uma roupa diferente, não tem mais vontade de fazer um penteado diferente, não tem mais vontade de fazer nada, né? E você se acomoda. Eu preciso ler um livro que vai me libertar de mim mesmo.
que vai me libertar dessa prisão que eu vivo e que eu não me vitimizo para dizer assim, ah, eu vivo assim porque o meu marido me podou, o meu marido mandou em mim, o meu marido me dominou, o meu marido curtiu tudo o que quis, mas eu não fiz nada e tal. Um dia eu me liberto disso e ponho a responsabilidade em mim e falo, o teu marido te privou de muitas coisas, sim, mas ele te privou porque você permitiu, você deixou acontecer dessa forma, porque assim como você tem essa força de se prender ao lado dele e obedecer tanto, essa força também pode ser usada contrária, a não obedecer. Eu não estou dizendo bater de frente e perder sua vida, porque muitas vezes é isso que acontece. Não é bater de frente, não é ser estúpida a ponto de se entregar, né, se suicidar. Porque quando você reage para alguém que está com mais potência que você e você fica achando que vai fazer isso, que, que você vai enfrentar e vai dar, e você é a toda poderosa, não vale a pena também você agir assim. Por quê? Porque você está se suicidando. A pessoa é mais forte que você, a pessoa é mais capaz de fazer algo contra você, então você tem que ser a francesa. Eu digo aqui nos meus vídeos todos que você não tem que ser rebelde com alguém que você sabe que corre risco das coisas piorarem, né? Eu até, que nem eu disse a vocês, eu testei algumas vezes as coisas e eu vi que eu sofreria mesmo as consequências, mas tá no nosso poder mudar tudo isso, sim, enfrentar o sofrimento, a saudade de gostar de uma pessoa difícil, porque muita gente critica as mulheres porque viveu, estava apanhando e continuava com ele. Porque é fácil julgar quando você está acolhida num lugar que você não tem paixão por ninguém, não tem apego a ninguém, quando você está com sua mente livre e quando você tem uma mente que eu vou viver desse jeito e vou carregar esse amor dentro de mim, vai doer, vai me lascar de doer, mas eu vou sair fora porque longe dele eu vou ser mais feliz do que com ele, mas não é todo mundo que tem essa consciência, gente. Eu não tô falando só de homem não, de mulher não, eu tô falando que tem homens também que vivem, deixam de viver, não vivem nada, só vivem para aquela situação abusiva, né? Porque existe. É claro que de mulher, as de mulher é pior porque você vê que só termina numa tragédia, né? Tem muita tragédia, não estou falando aqui, não é, né, não é uma coisa que eu estou falando da minha mente, que eu penso. Não é uma coisa que está comprovada aí, né? São dados, são coisas que são provadas, que é a mulher mais que morre na mão do homem, é a mulher que sai aleijada, é a mulher que sai destiorada, derrotada. E tem mulher abusiva? Tem, mas é raro. É raridade no mundo falar que uma mulher destruiu a vida de um homem. Acabou. Então, por isso, eu acho que nós deveríamos ensinar as nossas filhas, principalmente, nossos filhos também, a não se frustrar com um término de um relacionamento, né? Entender, começar a compreender que é igual perder num jogo, não é que você vai jogar, você vai ganhar todas as vezes. Não é bem assim, né? E a não ser que você seja um grande trapaceiro. E ser trapaceiro é bem diferente do que ser uma pessoa real, uma pessoa realista, uma pessoa boa, uma pessoa responsável e, enfim, de uma personalidade digna, digna, quando você não é trapaceiro. Mas se você é trapaceiro, aí fica difícil a gente conversar. A gente, trapaceiro, gente, é a pessoa que quer que o time dele ganhe, mesmo sem ganhar. Nós sabemos disso, né? E existem homens assim, trapaceiros com suas parceiras, ele pode tudo, ele faz tudo, ele derrota a vida dela, ele humilha, ele acaba com ela, mas ele vive a vida dele, ele tem os amigos que ele quer, ele tem as mulheres que ele quer, ele vai no clube que ele quer, ele vai onde ele entender de ir e vir. E se a mulher falar, a mulher ainda vai ser. Se a mulher reclamar que ela está sofrendo com isso, ela ainda é capaz de apanhar por isso.
E o homem, existe o homem trapaceiro desse jeito, e a mulher não pode nada. Não pode vestir a roupa que gosta, não pode cortar o cabelo do jeito que gosta, não pode pintar o cabelo da cor que quer, não pode vestir roupa curta, né? Não pode. Enfim, não pode nada. Não pode ter amiga, que a amiga é falsa, aquela amiga, não quero você com aquela amiga, ela é muito cheia de. Ela é muito liberal, ela é muito essa, ela é muito aquela. Então a gente é podada o tempo todo. Eu gostaria de futuramente, mesmo eu velhinha, gagá, se Deus me permitir isso, né? Se Deus me permitir, que eu quero, mas consciente, sem dar trabalho a ninguém, meu Deus, meu Pai. Até porque não sei se eu ia achar quem eu dar trabalho, né? A gente nunca sabe. Tem os amores da gente, mas a gente nunca sabe, gente. Você sabe? Você sabe quem vai te botar, que nem diz o padre, ó, como eu tô falando, gente. Deve ser até por causa que eu não dormi legal. O padre Fábio de Mello, ele fala numa reflexão que ele faz sobre futuramente quem te levaria na cadeira de roda, quem te colocaria para tomar um sol, um banho de sol, e quem lembraria de te tirar lá do sol para tu não queimar demais ou se vier a chuva até te molhar, entendeu? É sobre isso que eu estou dizendo. A gente não sabe se vai ter, a gente não sabe quem vai fazer isso por a gente, se a gente ficar numa situação dessa. Então eu peço todos os dias a Deus que, se minha vida for longa, claro que Deus vai me dar o que Deus acha que eu mereço, né, gente? Não é porque eu quero e eu mando, não é um teu esse poder. Mas se eu puder pedir ao meu Pai do céu e ser atendida, eu não gostaria de ficar dando trabalho a ninguém, né? De põe no sol, tira do banho do sol ou qualquer coisa assim. Eu gostaria de não passar por isso. É um pedido que eu faço a Deus todos os dias da minha vida, não é só aqui nesse vídeo que eu tô fazendo, que quando for para acabar, para eu terminar a minha vida, que eu não dê trabalho a ninguém, em nome de Jesus, meu Pai, né? Que eu não fique sofrendo em cima de uma cama, né? Porque é sofrimento pra gente também, para quem tá dependendo dos outros também sofre. Enfim, essas coisas eu peço. E é por isso, gente, e por tudo mais, que eu digo, eu tenho uma pessoa do meu lado que ela não é um monstro, né? Porque às vezes o meu marido assiste os meus vídeos e ele fala, você, tipo assim, que eu tô querendo denigrir a imagem dele. Não é. Eu falo de uma totalidade de realidade que é a vida, né? E os homens, eles têm um pouco de machismo dentro, até aqueles que não querem ter. Até os que não querem, ele tem, porque ele cresceu ali naquele machismo, naquele modo de dizer que a mulher a mulher que tem que dar para fazer comidinha e dar na mão, a mulher que tem que fazer isso, a mulher que tem que lavar a roupa, a mulher que tem que fazer tudo, a mulher tem que obedecer, a mulher não tem que ir onde o marido não deixa, a mulher tem que, enfim. Então, mesmo que ele não queira ser machista, ele foi criado naquele meio ali que já impregnou na mente de todos, assim, e não deixa deles não ter. Às vezes a gente se pega, nós mulheres, tem horas que somos mais machistas ainda do que os homens. Infelizmente, tem algumas mulheres assim que foram programadas desde menina. A mamãe falando, o papai falando, a titia falando, os irmãos falando, todo mundo falando que mulher é assim, é assim, é assim. E que o homem pode isso, pode aquilo, o homem pode pegar várias mulheres, porque é o instinto do homem, não sei o que mais lá. Essas coisas. E a gente acaba ficando machista também com esse papinho. E só vai mudar, gente, quando a gente mudar a educação desde a infância, de todos, dos dois. Educar as pessoas a se amarem, se respeitarem, se frustrarem e lidar com sua frustração sem quebrar o mundo dos outros, sem derrubar o castelo dos outros. Às vezes o meu marido fica assim, eu falo, não tô falando só de você, eu tô falando da minha vida, do que eu vivi. Claro que eu não sou boazinha, se você for fazer os vídeos também sobre mim, certamente se você for falar
a sua realidade que você pensa de mim, você não vai falar só que eu sou um doce, que eu sou maravilhosa, que eu sou educadinha, que eu sou perfeita. Claro que não. Meu marido tem um monte de defeito para relatar de mim, um monte de coisa que ele gostaria que não fosse, que eu não tivesse, que eu não pensasse, que eu não falasse. Muitas vezes ele falou assim: meu Deus do céu, eu não acredito que você conversa essas coisas, né? Porque às vezes eu estava conversando dentro de casa. E as coisas que eu penso, e ele fala assim: eu não acredito que você fala isso fora, né, em outros grupos, porque as pessoas vão te mutilarem, assim, de cancelar, vamos dizer assim, né? Vão cancelar, porque você fala muita coisa que o mundo discorda, né? E ele sempre me falou sobre isso. E às vezes, falar do meu relacionamento, parece que eu tô detonando ele sozinho, mas não é. É uma parte machista que todo mundo foi. Então, e o que minha sogra aguentou e o que a minha mãe aguentou, nossa, foi terrivelmente diferente de nós e elas superaram e viveram. Elas não viveram o que elas gostavam de viver. Elas também não faziam o que elas gostavam de fazer. Elas também não podiam pôr as roupas, talvez, que elas gostassem de pôr. Elas não tinham direito de estar fora de casa quando o marido foi passear. Em lugares muito mais gostosos, com mais festa, com bebida, com mulheres. E ele chegar dentro de casa e aquela mulher não já tá com a comida pronta para dar para ele, mesmo ele curtindo lá, né? Que ninguém sabe se ia chegar com a barriga vazia ou se ia chegar farturento, mas a mulher tinha que estar ali com a comida preparada e não podia estar na casa da mãe ou das irmãs ou passeando ali, né? Fazendo uma visita a alguém enquanto ele estava se divertindo. Ela tinha que estar dentro de casa, lavando e passando, limpando a casa e deixando comidinha quentinha, fresquinha para ele. Então, essa história eu acompanho desde vovó, minha sogra, minha mãe, minhas tias avós. As histórias delas eram bem diferentes da nossa. Aí tem gente que fica dizendo assim que as mulheres, que antigamente as mulheres ficavam, tinha mais jeito de dondoca. Isso não pode se falar, gente. De antigamente é que era pior ainda. De antigamente, para uma mulher botar a unha de fora, pelo amor de Deus, ela era cancelada pelo mundo inteiro, bombardeada. Quantas mulheres não perdeu a vida só porque elas queriam estudar ou só porque elas queriam ter um emprego igual de um homem ou porque elas queriam ter uma vida livre, uma vida que nenhum homem tinha, só porque ela queria viver a própria vida, só isso. E elas foram canceladas e mortas. Aí hoje em dia você fica aí com esse papinho de, né, de submissão, não sei o que, isso não existe. Você é lado a lado. Dizem, antes, como eles elogiavam a mulher, diz que por detrás de um grande homem existe uma grande mulher. Detrás, lá atrás. Muitas vezes o homem fez sucesso porque a mulher ali ajudava ele emocionalmente, ajudava ele a clarear as ideias quando ele estava muito nervoso, para ele achar uma estrada para seguir mais tranquila, porque uma cabeça fresca raciocinando por um que está aperreado, com certeza o da cabeça fresca vai passar uma ideia melhor. Então, não era atrás, tá do lado, ou talvez até na frente, mas o machismo não deixa isso acontecer. O nome fica bonito só do cara, só o nome que cresce é do homem. E eu acho que ninguém tem que ser submisso, nem o homem nem a mulher, tem que ser pau a pau, tem que ser trabalhar junto, pensar junto, caminhar com respeito o pensamento um do outro, né? E claro que o meu marido pode ter um pensamento diferente do meu e eu diferente do meu marido, mas a gente deveria se respeitar nesse assunto. Não deveria se entrar em atrito, fazer confusão porque eu penso diferente, porque eu não tenho a mesma opinião que ele. Eu sou um ser humano diferente. Deus não fez nós tudo que nem os bonecos, com os mesmos pensamentos, com os mesmos... Nós não somos assim.
E nós mulheres fomos podadas. Ah, você acha que esse canal eu tô fazendo? Você acha que no começo a pessoa não implicou? Se eu fosse mais fraca, se eu fosse mais nova, com aquele pensamento de antigamente, eu não tinha gravado meus vídeos, não. Eu ia escutar o tanto de coisa, ó, para eu não ficar, para eu não fazer meus vídeos. Mas eu fui chamando por Deus, fazendo meu vídeo falando menos, não falava tudo que eu queria, né? Porque não fala. Às vezes eu tenho vontade de contar a história sem filtro, mas tem que ter, gente. Primeiro porque eu acho desnecessário que eu vou me expor demais também, né? É desnecessário. Magoar minhas feridas, rasgar, tirar a casca das que já estão cicatrizadas, isso não é legal. Mas não foi fácil, né? Não foi fácil. Às vezes, ainda até hoje, quando o meu marido assiste alguns vídeos meus que ele não concorda com o meu pensamento, ele ainda reclama, ainda fala alguma coisa assim. Aí já teve vídeos que eu deletei porque meu marido não gostou. Mas ele não mandou eu deletar. Ele só fez aquelas comentários assim do tipo, se sentindo ofendido ou alguma coisa desse tipo. E eu deletei. Não obrigada, mas porque eu quis deletar. E já fiz outros vídeos que eu fiz e depois eu pensei, assisti, não gostei do que eu disse. Mas era tudo coisa que eu deveria ter dito sim. Aí eu também não fico triste, porque quando eu o deletei, eu já soltei. Tipo aqui, ó, esse tempo todo batendo papo aqui, isso é uma terapia, gente. Isso traz histórias dentro da minha mente, boas, as que eu posso perdoar, aquelas que eu guardo ainda uma certa ranço, que eu não gostaria de estar abrindo aquela caixinha de jeito nenhum. Tem caixinha que para mim ainda é podre, que eu não consigo chegar perto dela, que ela é tinhosa, ela é fedorenta, ela me deixa mal por uma semana, um mês. Então tem caixinhas que eu ainda não consigo abrir e conversar nem sozinha. Outro dia, eu disse a vocês que eu fiz uma reunião aqui nessa mesa, que essa mesa é imensa, bem bonita, bem maravilhosa, a mesa dos meus sonhos, e eu me senti tão maravilhosa, sentada aqui na ponta da mesa, e bati um papo igual eu tô aqui com vocês, só que eu fazia perguntas, eu conversava, eu falava sobre o assunto, e como se fosse uma reunião, e as pessoas que eu queria que elas estivessem, elas estavam aqui na mesa, no meu entendimento, e eu conversando mesmo, igual eu tô fazendo. Você fala, vai louca, não tem problema, pode me chamar de louca à vontade, até porque eu já tô acostumada que as pessoas, a maioria me chamam assim. A maioria das pessoas, desde a minha juventude, fala, é doidinha, é não sei o que, ela é maluquinha, porque eu tenho um pensamento mais avançado, eu acho isso. Eu não acho que é porque eu sou atrofiada, nem porque eu sou boba, ou porque eu sou, vamos dizer, sem entendimento. Não é isso, gente. O que eu converso, o que eu penso e o que eu falo são coisas que eu vivi, que eu senti, que eu vi acontecer, não foi ninguém que me contou. Eu não fico por aí contando histórias que essa história aconteceu porque minha avó me contou, porque minha tataravó me... Até conto, né, que a vovó também tem suas histórias lindas e maravilhosas do passado dela que ela contava e que eu acreditava, mas foi história de vovó, história viva, história de vida. E aqui também eu falo sobre isso. E na minha vida inteira também. E tem coisas que eu não repudio de vez. Por exemplo, uma opção sexual de alguém, né? Tem gente que já repudia de vez, assim, nossa, né? Eu não. Eu vou, tipo, parece que é natural, né, pra mim. Claro que às vezes tem umas coisas que me impactam também, não vou mentir. Mas eu tinha mais uma facilidade de falar sobre isso, de aceitar, de conversar com alguém sobre isso. Eu não sei por que motivo, razão, causa que acontece isso comigo. E aí as pessoas me acham louca por isso. E em outros assuntos também, viu, gente? Não é só opções sexuais, é coisas espirituais, é política,
convivência, né? De família, e tem coisas que você, né? Não, mas é verdade, acontece, né? E você fica tapando o sol com a peneira, querendo que passar filtro em tudo, mas muito filtro mesmo, a ponto da coisa quando passa pro outro lado já nem ser mesmo a coisa que você conta, não é mais nada, não tem mais nada a ver com a situação, quando você enfeita demais aquela história. E é sobre isso, é sobre você se libertar e ser você mesmo, mesmo quando alguém te impediu de ir em tal lugar, de viver tal coisa, de expor suas músicas, seus pensamentos, suas reflexões, sua filosofia e seu jeito gente de ser, né? Alguém quis te podar, mas deixa eu te dizer, poda tuas ações, poda onde tu vai, te prendem, mas aqui na tua cabeça, se tu for um caba retado mesmo, uma menina de ouro, você não deixa ninguém te prender aqui na mente, ó. Quando você tem uma liberdade aqui na sua mente, quando você tem a liberdade de pensar e viver o que você quiser, as pessoas te põem num cárcere que parece mais uma solitária. Mas deixa eu te dizer, lá você se sente acompanhada, lá você se sente que tem tudo, porque você traz o mundo espiritual para dentro de você e aquele mundo fantástico de magia, de mágica, você cria seu mundo, mesmo dentro da prisão que te prendem. E foi isso que eu fiz no meu mundo aprisionado. Eu vivia as coisas mais extraordinárias, coisas que pessoas da mente atrofiada podem viver 200 anos, elas não vão saber do que eu estou falando. Do doce que é a vida, mesmo quando te prendem. Se você descobrir o segredo de todo mundo querer te dominar nesse mundo físico e você for solto na mente, quando ninguém te prender na tua mente, quando ninguém enlouquecer a sua mente a ponto de você dizer, é mesmo, eu estou errado. Você nunca vai concordar que está errada dentro da sua mente, mas você não vai debater. Como eu já disse, não se luta desarmado com quem está armado, porque é suicídio, certo? Então você vai amansar. Você vai amansar. Mas dentro da tua mente tá tudo bolado. Tudo. E eu duvido que alguém te vença quando tu tem uma mente boa, uma mente já influenciada por Deus, uma mente que você, todos os dias, você rega ela com eu vou superar. Eu vou chegar na casa dos meus sonhos, eu vou subir no topo da montanha que eu sonho conhecer e eu vou chegar lá. Mas como eu sempre falo e quero continuar nessa tecla até o derradeiro vídeo da minha vida, nunca deixe o topo ser mais importante do que a estrada que você caminha. Nunca, nunca. Porque a visão lá do topo, você caminha cansado, agoniado, quero chegar, você não vê o tanto de beleza que passa nessa caminhada. Os rios, as florestas, os animais, as pessoas, as coisas que acontecem na tua caminhada é muito mais importante do que o topo. O topo é o fim, gente. O fim não tem essa beleza toda que você pensa. Você acha? A história da nossa vida bonita é a nossa caminhada. É apreciar o barulhinho do vento, o canto dos pássaros, uma sombra para sentar um pouquinho, para refletir, os amores, aqueles que todo mundo sabe e aquele que só tu conhece dentro do teu coração. Teus segredos, teus prazeres e a tua conexão com Deus, com os espíritos do bem, com os santos. Se tu se soltar dessa convicção de vida interior, aí tu tá morto. Nada pra tu é belo. Tudo pra tu é tortura. E se você tiver uma mente livre, você pode ser preso. Te proibiram fazer um monte de coisa, mas dentro da tua mente tu é livre. Tu faz onde tu quiser. Tu faz o que tu quiser.
quando você perceber que teu espírito e tua mente é livre, tu não vai mais sofrer tanto como tu tá sofrendo, porque, não vai na cavalgada, tu não vai no show de não sei quem, tu não vai não sei aonde, tu não vai na casa de não sei quem, aí tu não vai vestir essa roupa. Tu não vai fazer esse penteado. Isso passa, isso passa. E o que não pode atrofiar é tua mente e teu espírito. Deixa te prenderem, mas tua mente tem que estar solta. É na tua mente que as coisas se tornam reais. Cleide, você já viveu alguma coisa que só viveu na mente? Várias. E que vai sair um dia da mente? Várias que não vão. Várias que não podem se realizar para o meu próprio bem. Então, eu já vivi as coisas mais doces, mais maravilhosas, mais crocante e mais... Ai, como eu defino, meu Deus, como eu defino as mais suculentas, o manjar da vida. Eu já vivi e não foi fisicamente. Passando um som, propaganda. Então, gente, é sobre isso. Libera a tua mente para ser feliz. Leia os melhores livros. Escolha livros. Eu tenho preguiça, Cleide, mas deixa eu te dizer, é igual ler, é igual sentar em uma roda de conversa. Tem conversa que é cansativa, tem conversa que é desagradável, tem conversa que você quer que termine logo ou você quer levantar logo e ir embora. Mas tem umas rodas de conversa que você se interte, que você busca coisas e vive coisas que você esquece e a noite passa, o dia passa e você é naquela roda de conversa sem querer ir embora, porque é gostosa. Do mesmo jeito são livros, você tem que saber escolher. Tem livro que é maçante, que não vai te mudar nunca em nada, mas tem uns livros que ele faz uma revolução dentro de você, que você se transforma. Você se olha no espelho, você é essa mesma menina, com as mesmas sardas, com a mesma pele, mas a sua alma já não é a mesma. A sua alma já está em outra evolução, em outro patamar. E às vezes você fala assim, Cleide, você fala muito de alma, de espírito. É isso mesmo, gente. O que eu mais vivo é espiritualmente e sobre alma, sobre minha mente. Se eu pudesse falar para você que tem momentos que eu deito em um lugar bem tranquilo e eu viajo, gente, eu vejo por cima da minha casa, eu vejo a cidade por cima, como se eu fosse um drone. Como se eu tivesse como um drone lá em cima, vendo tudo, filmando tudo. Isso é exageradamente gostoso. Eu não vivo isso todos os dias, né? Porque isso é um privilégio tão gostoso que a gente tem de viver, que eu não vivo todos os dias isso, como se eu estivesse flutuando. Então, às vezes, eu não vou lá no Vale do Sossego filmar, conversar com vocês, igual eu faço, mas quando eu tô com muita saudade, eu deito num cantinho e eu visito cada lugarzinho do Vale do Sossego. E é como se eu realmente estivesse lá, é como se eu me teletransportasse para lá. Aí às vezes eu tomo um susto, eu digo, nossa. E assim foi a minha vida inteira. Quando eu saí da Furna d'Água, que é o sítio do vovô, o tempo todo eu me pegava voando sobre o sítio do vovô, vendo tudo, gente. Tudo, tudo. É como se eu tivesse de um alto e a visão fosse 360 mesmo, sabe? Aquela visão maravilhosa de tudo. Então, é magnífico. E eu via tudo, as cores, as casas, os rios, muito melhor do que estar aqui no chão e ver. E se você me dissesse assim, Cleide, que loucura, é realmente uma loucura, porque pensa num negócio gostoso de se ver. E isso não aconteceu só eu viver isso na Furna d'Água ou no Vale do Sossego. A Sarpa,
Eu vivi muito tempo numa fazenda que se chama Sarpa, aqui no município de Utinga, e ela foi e é, né, um ícone aqui vamos dizer, se falando em economia, se falando em sucesso financeiro aqui dos arredores. Então, foi uma empresa que sustentou muita gente, né? E que cresceu bastante, que foi muito importante. Eu morei lá. Lá é um lugar tão lindo, que eu nem precisava estar me lembrando ou com saudade, eu me via também flutuando sobre todo esse lugar maravilhoso, esse lugar lindo. E vendo, aí você fala, Cleide, isso é só um pensamento. Não é, gente. É algo mais forte. É tanto que pessoas que já partiram, tem dia quando eu tô com muita saudade delas, eu sinto elas perto de mim. E aí dá aquele arrepio, dá aquela sensação que tá mesmo, que a pessoa tá aqui do seu lado. E aí a gente conversa, né? Eu peço desculpa pelas coisas que eu fiz, por as coisas que eu magoei. E eu sinto, então é uma coisa que já foi. A pessoa diz, Cleide, mas não é real. Pra mim é. É bem real. Aliás, é muito mais que real. É muito mais que real, um negócio mais forte do que realidade. E eu vivo isso, gente. Graças a Deus, minha mente é livre. Minha mente é livre para acreditar em Deus. E outra coisa, eu não deixo coisas malévolas, coisas perversas crescerem na minha mente. Eu não permito, nunca, jamais. Eu já penso logo, isso aqui não pode crescer aqui dentro da minha mente. Eu já ponho um pensamento que rebate aquele negócio ruim. Eu não deixo. Porque eu já me peguei muitas vezes muito triste com a minha vida, muito sem felicidade, muito sem saber o que fazer da minha vida. E aí eu pensava besteira. Só que quando eu pensava besteira, eu dizia, vai doer. Mas não vai doer fisicamente, vai doer perder essa delícia de vida. Essa vida é maravilhosa demais para eu nem pensar numa besteira dessa. E confesso para vocês que foi mais na minha fase de 16 a 30 anos que eu tinha essas crises de não aguento mais, não aguento mais. Aí eu comecei a liberar meu pensamento para viver coisas boas. E eu falei com Deus, Deus, eu não vou partir dessa vida para outra sem ser feliz. Eu não quero só isso, só briga, só terror, só desgaste, só gente mandando em mim, dizendo como eu devo fazer, como eu devo agir. Eu falava com Deus nas minhas orações. Eu não quero só isso para minha vida, eu quero ser feliz, eu quero viver as coisas boas que eu tenho direito de viver. E eu fui vivê-las. Eu fui vivê-las de uma forma que não feri ninguém e nem me feri. E com cuidado para não pisar no castelo de ninguém, de maneira nenhuma. Porque quando você tá querendo entrar na vida alheia para prejudicar, o seu pé vira um pé de gigante. Você destrói os sonhos dos outros. E não é isso que eu quero um pé de gigante para construir sonhos, para fazer gente feliz e me fazer feliz. Em momento nenhum eu quero ser feliz em cima da infelicidade de ninguém. Que papinho doce, então. Mas é nesse papinho que eu vou. Eu não quero saber de fazer ninguém infeliz. Primeiro porque eu já botei na minha mente que quando eu destruo o castelo de alguém, o meu nunca nem vai ser construído. Eu fico sem castelo. Eu fico ao relento quando eu prejudico o castelo dos outros. Isso eu já botei na minha mente, então eu prefiro ser do bem. É uma preferência minha. Se eu tiver escolha de escolher ser boa, viver bem, fazer o bem, mesmo aquelas pessoas que já me magoaram, eu tenho a opção de fazer o bem para elas, eu vou fazer o bem. Cleide, que idiotice, te fizeram mal o tempo todo, não tem problema. Isso é sobre elas. Isso é sobre o que elas acham da vida. Eu não quero ser
o empecilho da vida de ninguém, a dor da vida de ninguém, a tragédia da vida de ninguém, de jeito nenhum. Quero ser uma pessoa que possa arrumar a tua vida, nunca piorar. E nisso eu vou me libertando, eu vou crescendo, e eu vou me desenvolvendo, e minha espiritualidade vai ficando melhor. Eu vou perdendo o medo, né? Porque eu tinha uma espiritualidade tão forte que eu ficava com medo. Não vou mentir para vocês, mas eu fui me acostumando. Eu digo, isso aqui tá me ajudando. Aí eu fui aprendendo como é, o que é uma espiritualidade forte. Você sente, não precisa ninguém te dizer que tá te desejando mal, você sente. Aí também não precisa ninguém te dizer que deseja bem, você também sente. Pelo olhar, pela conversa, pelo jeito dela agir com você. E claro que outras pessoas inteligentes também, de alma inteligente e mente inteligente, percebem isso do nada, né? Assim, só na vibração. Eu tinha uma mania de perseguição ordinária, grande demais, mas graças a Deus diminuiu. Eu comecei a pensar assim, por que você acha que estão te perseguindo? Você é tão importante assim? Ou você não tá bom de você começar a se achar um pouquinho mais desimportante, né? Começar a desligar esses negócios aí que tá ligando que você... alguém pensa em você assim, ou assado, alguém tá correndo para te prejudicar. Aí eu tinha muito isso e tirei isso de mim também. Até porque se estiver correndo para me prejudicar, eu estou sempre correndo para ajudar as pessoas. Certamente que essa seta que querem me jogar de prejudicar não vai me alcançar. Porque eu já botei na minha mente, eu já desliguei que eu não faço mal para ninguém. E porque raios querem me perseguir, querem me destruir, querem me fazer mal. Pode continuar querendo. Vão ficar querendo. Porque eu estou orando a Deus para tudo que bater voltar. Amém? E vai ser assim, gente. E se você vive... Cleide, como é que está seu relacionamento hoje em dia? Hoje em dia, meu relacionamento está melhor do que o início, melhor do que o meio. E tenho certeza que todo dia ele vai melhorar mais. Por quê? Porque eu amadureci mais, eu sei o que eu posso estar conversando, o que eu não posso, o que eu posso estar fazendo, o que eu não posso, eu já sei, né? E você vai carregar essa infelicidade de saber o que você pode e o que você não pode fazer? Não, vou carregar a certeza da felicidade, do que eu posso fazer para melhorar a minha vida. Cada dia mais, abrir mais espaço no meu caminho que está apertado, eu vou abrindo. Quando você vai compreendendo e tendo responsabilidade, não botando a culpa nos outros e assumindo sua responsabilidade, sua estrada vai ficando mais larga, mais bonita, tem mais flores, mais pássaros, tem mais vegetação e vida. E, como eu já disse, quando você cresce espiritualmente, você não fica focada no quem é seu marido. Você fica focada em quem você é. Quem você é, de fato. Quem você é? Você já se conhece? Então, não esteja preocupada com seu marido, com seu esposo, com seu namorado, com seus amigos, com seus colegas. Esteja muito, muito interessada em saber quem você é, porque a partir do momento que você se conhecer, a vida se torna leve e livre. Aí você não se prende mais, você não perde mais, você não vai perder mais a cavalgada, você não vai perder mais o show, você não vai perder mais nada da sua vida quando você se compreende quem você é, porque você vai saber como você vai chegar na sua cavalgada. Você vai saber como você vai conquistar essa passagem para você ir e essa autorização para você ser você, viver seu dia. Porque você se conhece. Quando você se conhece, você se resolve. E só quem começar a olhar para dentro de si vai entender o que eu estou dizendo. Porque outras pessoas vão dizer que nada, chuta o pau da barraca, vá para seu negócio mesmo e destrambelha tudo, né? E não é bem assim, gente. Não é bem assim. Tem coisas que a gente passa sem fazê-las e dói. Você acha que não dói lembrar de tanto lugar que eu queria ir, que eu vesti minha roupinha, que eu me senti já lá e de repente eu não fui? Dói.
Mas eu também aprendi que tem coisas que nem fazia essa falta toda. E se você fosse realmente lá, era pura birra. Aí teve outras oportunidades que eu aproveitei. Por exemplo, meu marido estava botando roça em Cafarnaum e ficava 15 dias sem vir aqui. Aí um passarinho me contou que ele passeava, fazia festa, que ele viajava para Irecê, que é outro lugar aqui, com amigos e amigas, curtia bastante. Você pensa que eu fui chorar e brigar e fazer nada de errado? Aí eu comecei, quando eu sabia que tinha uma festinha aqui que dava para eu ir, e eu ia também, ah, sem pedir, sem pedir. E muitas ele não ficou sabendo. Algumas ele soube e muitas, milhões, ele não soube. E eu vivi. Você está contando assim e não é chato hoje? Não, não é chato. Porque eu estou contando e estou desmascarando o que eu fiz. Eu não fiz tão escondido, porque o que você faz escondido, você faz dentro de um quarto, dentro de quatro paredes. Eu fui, não falei com ele, não pedi licença, porque ele estava à vontade, passeando, sendo muito feliz. Inclusive, ele nem lembrava que eu existia. Daí eu comecei a ir nas festinhas que tinha em Wagner, só que eu não ficava muito à vontade, né? Porque tudo que você está fazendo com um pouco de medo não é tão gostoso. Foi por isso que eu desisti. Eu comecei a falar, não, no dia que eu estiver num lugar que eu posso tirar foto, que eu posso ficar à vontade, que eu posso ser filmada, que eu posso... E eu não senti medo, apesar de que naquele tempo que eu ia, não tinha esse negócio de selfie, de tudo, dessas coisas toda hora não, viu? Ninguém tinha. Dava para ir no lugar e voltar de boa sem ninguém saber. Não era, não era tanto paparazzi assim, que nem hoje. Aí eu fui em algumas, fui no Bonito, né? Fui nessas pertinho, não fui muito longe. E comecei a viver mais, sem ficar pedindo a papai. Eu tinha uma irmã que ela dizia assim, tinha não, eu tenho minhas irmãs, graças a Deus. Que porque eu tinha esse medo brabo, né, da pessoa depois saber e ficar. Aí a minha irmã falava assim: Nossa, pai já morreu, Cleide, né? Porque ela achava que eu tinha aquela bestagem demais de estar falando, e que estava com medo de ir e depois e tal. Enfim, vivi algumas coisas boas na minha vida sem pedir. Então é isso que eu digo da alma, gente, é uma alma livre. A pessoa você chama, a pessoa diz assim: você não chama para trabalhar, mas para passear você chama. Dá uma piada dessa, você fica sem graça, não chama mais. Aí, às vezes, eu vou com fulano de tal. Se você vai, você não vem para cá não, você não volta para casa mais não. Isso eu já ouvi muito, né? Mas não tem problema, eu fiz isso que eu tô dizendo a vocês. Quando ele estava intertido com outras coisas, com outras diversões, e eu soube, né? As pessoas me contaram que estava à vontade, que estava que nem um livre para voar. Me falaram. Aí eu falei assim, então vou dar um pouquinho de liberdade para mim também. Aí quando tinha oportunidade, eu ia nos lugares. Muitos ele ficou sabendo, muitos não. Também não deu briga, porque as pessoas com quem eu fui acompanhada. E você sabe que no meio da sociedade eu não ia fazer nada de errado. Que, por exemplo, quando a gente quer fazer uma coisa errada, a gente faz às escondidas. Eu não ia pro meio de gente, né? E onde eu ia era no meio da sociedade. Era ou show, ou festa de argolinha, ou festa de vaquejada, ou alguma comemoração, data comemorativa, onde tava muita gente reunidas. Então, não ia fazer nada errado. Eu ia porque eu queria me divertir, né, gente? Só. Queria ver gente, queria me divertir. Mas depois eu parei também. E é sobre isso. O vídeo está imensamente grande, mas está tudo bem. Aqui hoje eu tô fazendo um documento, né, de tudo que eu vivi ou de algumas coisas que eu vivi, porque tem umas que eu não conto, porque eu não me sinto preparada para contar. Não sei como ia ser o rebuliço da minha vida. Então eu conto aqui com filtro. Eu conto aqui uma história picotada da minha vida. Mas eu tenho muitos motivos para dizer a vocês que eu fui muito feliz e sou. Que eu aproveito cada detalhe da minha vida, cada bom dia.
cada respiração. Eu sou muito grata a Deus por tudo. E o meu marido, eu já tenho certeza plena e absoluta que foi Deus que botou na minha vida. Porque uma coisa que não é abençoada não tinha rendido esse tanto, né? Hoje a gente tem nossos filhos, nossos netos, né? E uma história de vida, de superação. Fui chata para ele, em algumas oportunidades eu fui bem difícil, ele também foi difícil comigo em algumas oportunidades, mas também nos fizemos muito bem, nos presenteamos com momentos maravilhosos, vivemos e ainda temos um bom papo, ainda conversamos muito sobre muitas coisas. Politicamente a gente se entende bastante, só algumas vezes que não, quando foi política do município, às vezes ele pensava com a pessoa e eu pensava com outra, mas nunca também isso não foi motivo de estourar a nossa vida, não, pelo contrário, teve alguns atritos, né, que não deixa de não ter. E eu acho que o meu marido seria um melhor marido para outra mulher mais calma, para outra mulher menos viva que eu, assim, que eu vivo muito, sabe, gente? Eu sou intensa demais, eu eu tenho um gigante aqui dentro de mim, uma mulher gigantesca, sabe? E ela aflora. Por mais que eu queira que ela viva murcha, ela aflora e aquela. Aí não dá para esconder. Então eu acho que o meu marido teria sido um bom marido para uma mulher mais calma, para uma mulher que não vive muito ela, que abafa muito ela, que não que não se compreende, que não se descobriu. Uma mulher assim, ela vive com qualquer homem sem apanhar, sem discutir e sem sofrer. Eu tô dizendo apanhar, não é porque mulher merece apanhar, é porque tem homem que ele diz: você mereceu, você pediu. Olha que coisa, só porque ela é quem ela é, só porque ela acredita em outras coisas que ele não acredita e só porque ela quer ser mulher. Mulher, ser ela. Então, assim, sendo o que os outros querem, não vai ter briga, não vai ter atrito, não vai ter confusão. Mas eu não consegui ser boazinha, ser obediente. Mas assim mesmo me podaram, cortaram as minhas asas. Mas quem tem um Cristo maravilhoso, um Senhor, um Deus reinando sua vida, mesmo com as asas cortadas, o seu voo ainda é alto. Acredite. Beijo, Deus abençoe. 9 de março de 2026, paz e amor para todo mundo. Não estou falando só de mulher, eu estou falando do ser humano. Quando você é humano, bom, quando você tem bondade na sua alma, você não anda batendo em ninguém. Quando você é frustrado, você se comporta. É sobre isso. Beijo. Tchau, tchau.